E não significa que as mudanças são ruins, né? Bem pelo contrário. Aquelas mudanças, elas muitas vezes elas surgem como mecanismos para melhora, para reformas, melhorias naquilo que se faz, né? Então, poder falar, por exemplo, nessa empresa de segurança que eu falava ali, não podia se falar algo de errado que a pessoa já era humilhada. Então, a questão de poder falar o que está errado e poder compartilhar ideias é muito importante, né? Sem sofrer reprimendas. E aí a equipe só se constrói, né? Porque às vezes uma pessoa olha de uma maneira diferente e a partir daí pode se construir uma rotina melhor, né? Então, como as prateleiras no mercado, por exemplo, por que eles botam alguns produtos à direita, outros produtos à esquerda, né? Eles fizeram uma pesquisa e aí eles chegaram à conclusão que a maioria das pessoas, quando entra num supermercado, olha para a direita. Então, o que vai estar à direita? Coisas mais caras, né? Então, como uma associação religiosa, por exemplo, uma igreja, por exemplo, né, que ele fala ali que são empresas, elas estudam os consumidores, elas sabem o que a pessoa precisa, o que ela quer, né? Elas sabem o que as pessoas postam no Instagram, no Facebook, né? E da maneira que ela olha os folhetos, né? E ela já sabe o que a pessoa quer. Então, o que eles fazem? Eles trazem hábitos, né? Como os dos sermões e tal, para que a pessoa faça em casa também, e ela cria um hábito da fé, um hábito... eles criam metáforas também das vidas das pessoas e a partir daí criam uma rotina que é dar dízimo, ir na igreja para ser salvo. Então, essa é uma rotina, é um hábito que a pessoa vai criar buscando então a sua recompensa, que seria então a salvação, por exemplo, né? Então a questão das músicas também, fala no livro aqui, que a música ela ativa áreas do cérebro, várias áreas do cérebro, e o cérebro procura padrões, né? Então você escuta muito um tipo de música, e quando você escutar um outro tipo de música diferente, vai procurar aquele padrão de música para assemelhar. Então, se cresce escutando muita música clássica, só vai escutar aquela música que tem a correlação, né? Por exemplo, a música clássica ela tem correlação com o rock, por exemplo. O rock se encaixa muito bem com a orquestra, né? Basta ver bandas de rock que tocam com orquestra, é muito, muito bonito de se ver. Então são arranjos familiarizados que o cérebro procura e se harmonizar ali. E aí a gente filtra essas músicas que a gente não gosta, filtra e joga fora as outras e fica com aquilo que mais nos agrada, porque o som é gerado no cérebro, né? O que chega nos nossos ouvidos são vibrações do ar, né? Vibrações do ar que no ouvido são convertidas para o cérebro para impulsos nervosos, impulsos elétricos. E aí o cérebro vai interpretar aqueles impulsos daquela frequência de acordo com os padrões de música que eu conheço, né? Então, quando os navios chegaram, e os índios, aqui no Brasil, os índios observaram e não viram os barcos, porque eles não conheciam os barcos. Então, só depois, com o tempo, eles se familiarizaram e entenderam o que era um barco, e a partir daí eles começaram a identificar que eram os barcos chegando. Então, quando a gente não conhece alguma coisa, é difícil interpretar, né? E o cérebro gasta bastante energia para fazer isso. Então, a rotina do dia a dia, de fazer diariamente, mesmo que seja pouco, vai criando o hábito no cérebro, reconhecendo aquilo como padrão, e se faz bem, se tem a recompensa e fecha o loop, né? O loop do hábito. Então há os hábitos sociais, também ele comenta no livro, que são aqueles hábitos que são a pressão social, né? Aquele dos costumes, né? Que são laços fracos. Ele fala que são laços fracos, mas são laços importantes, porque eles também geram um desconforto
na gente, né? Como fazer algo, jogar o lixo no chão, por exemplo, se tiver pessoas me vendo, eu vou ter mais dificuldade em fazer isso do que se fosse, se não tivesse ninguém vendo. A própria Constituição traz mecanismos, né, para gerar, para controlar esses vícios da sociedade, como, por exemplo, os cassinos, né, os cassinos que são proibidos. Então, a Constituição, à medida que a gente vai evoluindo, nós também mudamos, né, esses hábitos sociais, que são os costumes, né, a cultura, e aí a gente vai mudando essa maneira de pensar. Alguns povos têm uma maneira de agir e fazer, mas com o tempo isso pode ser mudado, né? E as leis civis, elas tornam isso mais possível, o regramento de uma rotina, né? A questão das raspadinhas também, então você vai ali e raspa um bilhete e quase ganha, né? A ideia de quase ganhar, né, é fantástica, porque você está sempre gastando para tentar ganhar, né? Tá no quase sempre. E o hábito é como um peixe nadando no mar, né? Você tem uma correnteza, tem a correnteza indo, e aí tem o peixe. Se ele quiser ir contra a onda, ele vai ter muita dificuldade para fazer isso. Que são os hábitos que ele está refazendo. Quando ele está a favor da onda, do movimento da água, do fluxo da água, é porque ele já gerou um hábito. Então, quando nós vamos mudar um hábito, uma maneira de se portar, é difícil, né? Mas não é impossível. O livro é muito claro em dizer que não é impossível, mas cada um tem uma maneira de fazer, né? Se você tem fome e vai comer um cookie, né, você experimenta comer uma maçã, ou ir tomar um café. Você está procurando energia, né? Então pode ir substituindo por os menos ruins, porque às vezes uma doença, por exemplo, é um momento que a gente fica muito sensível para a mudança de hábitos, né? A gente fica, tem que mudar o hábito, e por mais que tenha pessoas que não consigam mudar, mesmo com a doença, mas é um momento bem propício a mudanças de hábitos, né? Mas tudo requer um plano, né? E rotinas, e foco, e se comprometer naquilo que se quer. Então, o loop, ele tem uma deixa, né? Por que eu vou fazer tal coisa? Se é pelo salário, se é pelo prazer, se é sensação de bem-estar. Tem a rotina, né? Tem que criar a rotina para fazer tal coisa, e a recompensa. Esse é o loop que vai formar o hábito, né? E aí o hábito é aquilo que é feito automaticamente, é aquilo que eu não penso, não raciocino para fazer, é automático. Como dirigir um carro, por exemplo, é automático, eu vou fazer sem pensar naquilo. Por que isso? Por causa que o cérebro, ele economiza energia. É um mecanismo natural do cérebro fazer as coisas automáticas, criar esse hábito para que não se gaste tanta energia e ele fique propício a novos hábitos. É a busca do cérebro, né? E ele pode ser reconstruído, novos hábitos por causa da neuroplasticidade cerebral, né? O Einstein tem uma curiosidade muito interessante, para concluir aqui. O Einstein, quando ele pensava muito no assunto, ele não entendia aquilo. E aí, quando ele dizia que bastava um segundo que ele não pensava no problema, tudo vinha. Quer dizer, ele pensava muito no problema, e aquilo ele não criava novas rotinas para descobrir, né, as teorias, como a teoria da relatividade, em que ele se debruçou durante muito tempo e com muita presteza, né, muita inteligência. E quando ele não pensava naquilo, o que o cérebro fazia? O cérebro descansava e o cérebro conseguia construir novas rotinas a partir do que ele já sabia. Então, a partir disso, ele conseguia ir mais longe naquilo que ele desenvolveu com maestria, né? Que foi o desenvolvimento
dentre outras coisas da teoria da relatividade. Então, se você ficou aqui até agora nesse vídeo, um muito obrigado, um abraço e até a próxima.